Bom dia, galerinha. Continuando nossos estudos, né? Hoje veremos a respeito de trigonometria, especificamente trigonometria no triângulo retângulo. Esse é um dos conteúdos de muita aplicação, tanto na vida escolar, né? Seja no ensino básico ou no curso superior, quanto na vida cotidiana mesmo, certo? Eu gosto de exemplificar a aplicação desse conteúdo falando de um matemático e geógrafo chamado Erastótenes, né? Que há muito tempo, né, ele acabou utilizando de recursos trigonométricos, uma vez que não se tinha esses avanços tecnológicos, né, todos esses aparatos, ele acabou utilizando esses recursos trigonométricos, né, desses conceitos trigonométricos, para estipular de maneira muito aproximada mesmo, muito próxima, o raio da superfície terrestre, o raio da Terra, melhor dizendo. Né? Ele acabou utilizando artes em diferentes lugares ao mesmo tempo, né, verificando a sombra que essa arte produzia e fez as contas e, através de semelhanças de triângulos, enfim, de diversos outros conceitos, ele estipulou o raio da Terra e encontrou um resultado muito aproximado do que realmente é, né? E aí a gente começa a ver a aplicação desde tempos remotos, né, desse conteúdo, certo? Começando, pessoal, a verificar aqui a respeito, observe. Primeiro, o que é um triângulo retângulo? Né? Um triângulo retângulo ele arca com as mesmas características e noções de um triângulo, com uma especificidade. Né? Um dos seus ângulos é reto, ou seja, um ângulo reto é um ângulo que tem medida de 90 graus, como a gente vê aqui. Esse ângulo que costuma ser simbolizado por esse quadradinho aqui, certo? Com um pontinho. E a gente disse que o triângulo é retângulo justamente por conta desse ângulo reto, esse ângulo de 90 graus, ou seja, esse vértice, essa aresta C é perpendicular à aresta B, por isso forma um ângulo de 90 graus. Então a gente tem aqui da definição de triângulo, a gente tem os três vértices, A, B, C, que vértice, por sinal, é representado por uma letra maiúscula, e as três arestas, A, B, C. As arestas elas são representadas aqui algebricamente, né, simbolicamente, por letras minúsculas, e geralmente a aresta tem a mesma simbologia do vértice oposto, no entanto, como o vértice é uma letra maiúscula, a aresta é uma letra minúscula. Tá? Então, A, esse vértice, a aresta oposta é A, e assim por diante. Né? Vértice B, a aresta oposta B. E os ângulos a gente chama aqui de uma letra grega, né? Cada ângulo de uma letra grega. Então, esse ângulo aqui a gente chamou de ângulo alfa, esse ângulo de ângulo beta, e esse que já está definido aqui numericamente, né? Com esse símbolo, indica que ele, ele mede 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Por isso, trigonometria, por isso, triângulo retângulo, certo? Então, pessoal, algumas noções que a gente já tem a respeito de triângulo retângulo. Observe. Primeiramente, quando a gente já começa a falar de triângulo retângulo, que já vem à cabeça o teorema de Pitágoras, né? Isso que ajuda a gente em muitos conceitos, em muitas questões mesmo, em que diz que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, ou seja, o cateto B ao quadrado mais o cateto C ao quadrado é igual ao valor da hipotenusa, no caso A, ao quadrado, certo? Uma coisa que eu gosto de chamar a atenção é o seguinte: você não pode, digamos que, decorar essa expressão e achar que vai virar sempre essa ordem. O que interessa aqui não é a letra B, a letra C, a letra A, é você entender que é a soma dos catetos ao quadrado, cada cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, porque supõe que se tivesse trocado aqui, a hipotenusa não fosse A, fosse C, aí logicamente essa posição que também vai trocar. Então é assim, um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, certo? Nesse caso aqui, B é um cateto, C é outro cateto e A é a hipotenusa, certo? Nesse desenho. E a gente também sabe que, dos estudos dos triângulos, né, que a soma dos ângulos internos de um triângulo, né, quando você somar o ângulo alfa com o ângulo beta com esse ângulo reto aqui, né, ela resulta sempre em 180 graus, certo? Então, alfa mais beta mais 90, que é o ângulo reto, certo? Resulta em 180. Então, alfa mais beta é igual a 180 menos 90, que resulta em 90. Ou seja, o que isso quer dizer? Se esse ângulo aqui já vale 90 graus, alfa mais beta, logicamente, tem que resultar em 90, né? Porque 90 com 90, 180, certo? Ou seja, a gente diz que alfa e beta são ângulos complementares. Por que complementares entre si? Porque quando você somar um com o outro, o resultado será 90. Certo? Dois ângulos em que a soma resulta 90 são ângulos ditos complementares. Certo? Então, aí a gente acaba utilizando muito o teorema de Pitágoras em situações assim, em que você tem um triângulo retângulo e você, né, apresenta de alguma forma noções ou medidas a respeito de duas de suas arestas, ou
o cateto B e a hipotenusa A, ou o cateto B e o cateto C, e pede para calcular a hipotenusa A. Enfim, você tem duas medidas e pede para você calcular a terceira, porque supõe que você tem aqui o cateto B e o cateto C, só substituindo nessa expressão você encontra o valor da hipotenusa A, certo? Então, a partir de duas medidas, a partir de duas noções aqui, você calcula a terceira, certo? Suponha, então, que você tivesse uma situação assim. Você tem um triângulo retângulo aqui, né? E você só sabe o valor da hipotenusa, que é 2. Você não sabe nem o cateto C, nem o cateto A. E nesse caso, o cateto C está sendo chamado de Y aqui. E a medida do cateto A aqui é chamada de X. Aí, é possível utilizar o teorema de Pitágoras aqui e calcular o valor de Y e X somente a partir do teorema de Pitágoras. Acho que vocês já perceberam que só com o teorema de Pitágoras não vai dar, né? Porque aí se você fazer o seguinte, você somar aqui, né? X ao quadrado mais Y ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, que é 4. Mas aí você tem duas incógnitas, o x e o y, né? Então você não vai conseguir, talvez, encontrar um valor aqui para essas incógnitas, né? Para essa incógnita x ou para a incógnita y. Então você necessita de algumas outras noções, certo? É aí que a gente começa a estudar a relação dessas medidas do triângulo retângulo, dessas arestas, com os seus ângulos agudos, ou seja, os ângulos internos aqui menores que 90 graus. Que no caso, esse ângulo de 30, e vocês já podem perceber que esse ângulo aqui mede quanto? 60 graus, né? Porque 60 mais 30 é 90. Com 90 do ângulo reto, 180. Então, assim, que relação que a aresta, ou as arestas, têm com os ângulos internos do triângulo retângulo? É essa relação que a gente vai começar a estudar a partir de agora, certo? Pois então, observe. A gente tem aqui a representação geométrica, né, do triângulo retângulo, triângulo ABC, certo? E aí, pessoal, o ângulo interno dele aqui, 90 graus, logicamente, o outro beta, uma letra grega, e alfa, outra letra grega, né? Ou seja, beta e alfa, quando somados, dá 90 graus, certo? E as arestas aqui, A, B, C. Aí, pessoal, o que a gente vai começar a estudar a respeito disso? Vejamos, eu vou utilizar o recurso aqui, o software GeoGebra, para a gente analisar detalhadamente, de uma maneira muito interessante, algumas noções a respeito disso, tá bom? Antes disso, primeiramente eu vou aqui comentar a respeito de algumas nomenclaturas. Observe, esses dois catetos, né? A gente tem o cateto C, cateto B e hipotenusa A. Relacionado aos ângulos internos, esses catetos eles se diferenciam, tá? Eles têm nomes diferentes. Observe, imagine esse cateto alfa aqui, esse ângulo alfa aqui, certo? Esse cateto C, ele é oposto ao ângulo alfa. E esse cateto B, certo? Ele é adjacente ao ângulo alfa, ou seja, ele é uma das arestas que formam esse ângulo. Em outras palavras, entre aspas, ele faz parte desse ângulo aqui, certo? Então a gente diz o seguinte, relacionado ao ângulo alfa, o cateto B é o cateto adjacente a alfa, e o cateto C é o cateto oposto a alfa, certo? No entanto, referente ao ângulo beta, o cateto C passa a ser cateto adjacente a beta, e o cateto B é cateto oposto a beta. Ou seja, a nomenclatura do cateto, essa diferença de nomenclatura, ela varia, né, depende do ângulo, certo? Então, cateto oposto é o que está oposto ao ângulo, e cateto adjacente é o que está, como o próprio nome já fala, adjacente ao ângulo, certo? Então, vamos agora ver as definições, né, e as representações aqui no GeoGebra, certo? Representação virtual. Então, pessoal, nessa janela aqui do GeoGebra, já deixei construído aqui, vocês percebem que nós temos aqui 3 retas, uma na horizontal, uma na vertical e outra na diagonal, correto? Essas 3 retas elas se interceptam, e na interseção aqui, nas 3 interseções, a gente consegue formar a figura, né, que é um triângulo. Esse triângulo, pessoal, ele é um triângulo retângulo porque quando eu construí na construção dessas figuras, o que eu já garanti? Essa reta na vertical ela é perpendicular à reta na horizontal. O que isso quer dizer? O ponto de interseção dele aqui forma, né, 4 ângulos retos, ou seja, 4 ângulos de 90 graus. Então, duas retas perpendiculares, elas se intersectam, né, formando ângulos retos de 90 graus. Ou seja, esse ângulo interno ao triângulo é um ângulo de 90 graus. A gente tem aqui, então, os 3 vértices. Vértice A, vértice B e vértice C. Tá? A aresta AB mede 3,41 unidades medidas. A aresta BC, 1,22, está aparecendo aqui. E a aresta AC, 3,63 unidades medidas. Os ângulos internos, esse logicamente vale 90 graus, que é um ângulo reto,
E os ângulos agudos, a gente tem aqui beta vale 19,72 graus e gama 70,28 graus. Ou seja, são ângulos complementares desses dois. Se você somar o valor do ângulo beta com o valor do ângulo gama, 79,72 com 70, ou melhor, 19,72 com 70,28 graus, resultará em 90. Somado com o 90 do ângulo reto, resulta em 180 graus. Ok. A gente já percebeu o seguinte. Se eu arrastar esse pontinho aqui, observe, a gente tem uma sequência, né? A gente tem sequência de triângulos aqui, retângulos, tá? Que são triângulos retângulos semelhantes. Por que são semelhantes? Porque os seus ângulos internos permanecem constantes, ou seja, é o caso ângulo-ângulo, ou seja, se dois triângulos ou mais têm dois ângulos internos idênticos com o mesmo valor, quer dizer que eles são semelhantes, ou seja, suas medidas, suas arestas são proporcionais. E você percebe que eu posso aumentar o valor da aresta aqui, ó, que o ângulo está permanecendo fixo. Então, eu vou tentar representar isso melhor para vocês. Vou habilitar o rastro dessa aresta BC. Observe. A gente tem aqui, pessoal, uma sequência de triângulos retângulos, do primeiro, segundo, terceiro, quarto, até o último. Observe, se eu fazer novamente. Então, observe, nós temos aqui só 3 triângulos retângulos, né? O primeiro, o segundo, o terceiro. Observe que, como a gente fala, se você pegar esse cateto adjacente ao ângulo beta, o cateto menor do triângulo menor, né? E o cateto do segundo triângulo, quando você dividir o cateto do segundo triângulo pelo cateto do primeiro, o cateto adjacente, né? E você dividir o cateto oposto do segundo triângulo pelo cateto oposto do primeiro triângulo, o resultado será igual, porque é a constante de proporcionalidade, né? São triângulos proporcionais, né? Então a gente diz o seguinte, que da mesma forma você pode fazer com o terceiro. O cateto do triângulo maior, o terceiro triângulo aqui, quando dividido pelo cateto do segundo ou pelo cateto do primeiro, esse valor será o mesmo, certo? Porque são triângulos semelhantes, certo? E aí ele tem essa razão de proporcionalidade. Mas, no entanto, você percebe que os ângulos internos aqui são os mesmos. Esse ângulo aqui, né? Esse ângulo aqui tem o mesmo valor que esse, ou seja, 70,28 graus. Assim como esse aqui. São triângulos proporcionais, certo? Aí, veja o que a gente vai fazer aqui agora. Eu vou começar a mostrar para vocês aqui, ó, as medidas, certo? Das arestas desse triângulo. Tem aqui a aresta AB, a aresta BC e a aresta AC, que inclusive já aparece aqui ao lado de cada uma dessas arestas. Quando eu movimentar, logicamente, né, todas as três estão diminuindo. Quando eu aumento aqui, as três estão aumentando, certo? São os mesmos valores que aparecem aqui. O que eu vou fazer agora? Vou pegar e vou representar para vocês que é o seguinte. Já que a gente sabe que tem uma constante de proporcionalidade, certo? Vamos dividir, então, o cateto oposto, esse cateto oposto, tá? Pelo cateto adjacente desses triângulos que estão aparecendo aqui. Claro que agora não está marcado mais, mas quando você movimenta aqui, logicamente você sabe que aqui são diversos triângulos diferentes, mas semelhantes, proporcionais, certo? Então você vai dividir o cateto oposto pela hipotenusa, certo? O cateto adjacente, a segunda divisão, pela hipotenusa, e o cateto oposto pelo cateto adjacente. Vamos usar essas três divisões, tá? Como que a gente vai fazer isso se está movimentando aqui e esses valores estão variando? Então a gente vai definir aqui uma ferramenta, observe. Então vai aparecer aqui o resultado do cateto oposto, BC, certo? Aparece aqui dividido por AC, que é a hipotenusa. Na segunda linha aqui vai aparecer o resultado do cateto adjacente, AB, olha, AB, pela hipotenusa, AC. E na terceira linha o resultado do cateto oposto, BC, pelo cateto adjacente AB. Ou seja, de acordo com movimentar aqui, logicamente, o valor dessas arestas elas vão variar. Tá? Esses valores vão variar. No entanto, o ângulo vai permanecer fixo. Aí eu pergunto, você acha que o resultado da divisão aqui vai variar? Vamos testar? Observe. Quando você movimentar, olha, ou os valores aumentam ou eles diminuem, depende em que sentido você está realizando o movimento, né? Você já percebe aqui que esses valores aqui de cada cateto, AB, BC e AC, de cada aresta, na verdade, são dois catetos e uma hipotenusa, eles estão variando, certo? Aumentando, os três diminuindo, logicamente. No entanto, o valor da divisão permanece fixo. Por que permanece fixo? Porque, como a gente já comentou, esses triângulos, eles são triângulos
semelhantes, certo? Então, quando você divide a aresta pela outra, em qualquer um deles, o resultado vai ser o mesmo, é a taxa de proporção, é aquilo que eu comentei anteriormente. Você dividir o cateto do triângulo maior pelo cateto do triângulo menor, dará o mesmo resultado que se você dividir a hipotenusa do triângulo maior pela hipotenusa do triângulo menor, certo? São proporcionais, certo? É a razão de proporcionalidade. Ok. Aí, quando faz isso aqui, permanece fixo. Mas e se eu movimentar o ângulo, será que essa proporcionalidade permanece fixa? Vamos testar? Olha, se você movimentar o ângulo, variar o valor do ângulo, observe. Vou variar o valor do ângulo aqui, certo? Olha. Perceba que quando você modifica o ângulo, de acordo com eu estou mexendo com esse ponto azul aqui, ó, o ângulo beta e o ângulo gama aqui, ele está modificando o valor. Ó. O beta está diminuindo e o gama está aumentando, ou vice-versa, certo? Essa constante aqui já não é constante, mas ela está variando, tá? Essa divisão de BC por AC, AB por AC e BC por AB. Por que está variando? Porque esses triângulos já não são mais semelhantes. Por que não são semelhantes? Porque não tem os ângulos internos iguais, certo? Idênticos aqui. Não tem o mesmo valor do ângulo interno. Então, eles não são semelhantes. No entanto, se a gente fixar o ângulo ó, e movimentar o valor da aresta, permanece igual. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que quando você dividir o cateto oposto de um triângulo retângulo pela hipotenusa, o cateto oposto a beta, no caso aqui está escrito beta, pela hipotenusa, esse valor ficará fixo. Então, essa é a relação que a gente faz da aresta do triângulo com o seu ângulo interno. Quando você dividir o cateto adjacente do ângulo beta pela hipotenusa, o valor ficará fixo. Quando você dividir o cateto oposto do ângulo beta pelo cateto adjacente, o valor permanece fixo, seja lá qual for o triângulo, sendo que eles são semelhantes, ou seja, tem mesmo ângulo interno. O que isso quer dizer? Essa é a relação que a gente vai fazer, então, das arestas do triângulo retângulo com os seus ângulos internos, os seus ângulos agudos, certo? Então, esse valor fixo aqui, ó, essa constante, que é resultante do cateto oposto ao ângulo beta pela hipotenusa, a gente vai chamar ela de seno de beta. E toda vez que você dividir o cateto adjacente do ângulo beta pela hipotenusa, sendo o triângulo retângulo, você vai chamar isso de cosseno de beta. Quando você dividir o cateto oposto ao ângulo beta pelo cateto adjacente ao ângulo beta, ou seja, esse cateto aqui, BC, pelo cateto AB, cateto oposto pelo cateto adjacente, você vai dizer que o resultado é o seno de beta. O que isso quer dizer, então? Que o seno de beta, nesse caso é 18,53 graus, é 0,32. O cosseno de beta é 0,95. E a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente é tangente de beta, tá? Então a tangente de 18,53 é 0,34. Isso você pode calcular na calculadora, certo? Ver na calculadora e conferir isso aqui. O seno, cosseno e a tangente de 18,53 resultará justamente nisso, certo? Se eu variar aqui, por exemplo, o ângulo, perceba que o valor do seno, cosseno e a tangente logicamente vai variar, certo? Os três já estão aparecendo aqui. É essa a proporção que a gente vai começar a fazer. Então, se você tiver o cateto oposto e quer calcular a hipotenusa, e você não tem o cateto adjacente, não dá para utilizar o teorema de Pitágoras. Mas aí, se você tem um ângulo, você vai fazer o quê? O seno do ângulo beta é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Como você vai calcular esse seno? Pode utilizar a calculadora. Geralmente a questão já fornece. Ou a gente vai aprender alguns outros métodos de aprender de lembrar de alguns desses ângulos. São os ângulos notáveis, certo? Então, vou prosseguir aqui. Então, pessoal, anotando e resumindo o que a gente viu a partir de GeoGebra, observe. Vimos que o seno do ângulo alfa, nesse caso o alfa é esse ângulo agudo aqui, certo? É a medida do cateto oposto a alfa dividido pela medida de hipotenusa. Ou seja, nesse caso, o seno de alfa aqui é você pegar o valor do cateto C e dividir pela hipotenusa A. O cosseno de alfa é o cateto adjacente a alfa, que no caso é B, dividido pela hipotenusa, que no caso é A, certo? E o tangente de alfa é o cateto oposto, que no caso é C, dividido pelo cateto adjacente, que no caso é B. Ou seja, seno de alfa, nesse exemplo da figura aqui, seno de alfa é a razão entre C e A, C dividido por A. Cosseno de alfa é a razão entre B e A, ou seja, cateto adjacente e hipotenusa. E o tangente de alfa é cateto oposto, C, dividido pelo cateto adjacente, que no caso é B, ou seja, C dividido por B, certo? Vejamos alguns exemplos aqui para a gente começar a praticar. Observe, determina o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos agudos
de um triângulo retângulo cujos catetos medem 6 cm e 4 cm. Então você já percebe aqui, ó, que a questão indagou o seguinte: ela quer saber qual é o seno, o cosseno e a tangente, tanto de alfa quanto de beta. Nesse caso, para descobrir o valor da hipotenusa A, a gente não vai utilizar os ângulos agudos, porque a gente não sabe o valor deles, né? Os valores deles, nem o de alfa nem o de beta. A gente ainda não sabemos. Nós ainda não sabemos, né? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai utilizar o teorema de Pitágoras para calcular o valor de A. Como assim? Do teorema de Pitágoras, a gente tem o seguinte: o cateto ao quadrado, que no caso é 6, mais 4 ao quadrado, que é o outro cateto, é igual a hipotenusa ao quadrado, que no caso é A. Então 6 ao quadrado mais 4 ao quadrado igual a ao quadrado, então 36 mais 16 igual a ao quadrado. Então A ao quadrado igual, né? 36 com 16, 52. A igual a raiz quadrada de 52, seria mais ou menos, mas como é medida, a gente considera só o valor positivo. Então A igual a fatório de 52, né? Ficou 2 ao quadrado vezes 3, para simplificar essa raiz quadrada. Simplifico o 2 do numerador com o 2 do expoente aqui. Então ficou A é igual a 2 raiz de 3, ou seja, o valor da hipotenusa aqui tem o seguinte resultado: 2 raiz de 3. Já calculamos o A. Então, como que a gente vai fazer para descobrir o seno, cosseno e a tangente de alfa e beta? Observe. Vamos fazer o seguinte. Quem é o seno de beta? O seno de beta, assim como o de alfa, é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. No entanto, o cateto oposto da beta é quem? 6. E a hipotenusa é A, que A vale quanto? 2 raiz de 3. Então, o seno de beta é 6 dividido por 2 raiz de 3. Quando a gente tem uma fração aqui em que temos uma raiz no denominador, a gente tem que racionalizar, né? Você multiplica o numerador por essa mesma raiz e multiplica o denominador também por essa mesma raiz. Como? Peguei o 6, dividi por 2 raiz de 3 e multipliquei por raiz de 3 ou raiz de 3. Faço isso aqui para simplificar, tá? A raiz do denominador. Nós temos aqui frações equivalentes, tá? Isso não vai... O resultado numérico que se você dividir será o mesmo. Então são frações equivalentes. Observe, quando você multiplica aqui 6 vezes raiz de 3, dá 6 raiz de 3. E 2 raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 169, que no caso é 3. Dividindo 6 pelo 2, ficou 3, certo? Então, ó, o seno de beta é 3 raiz de 13 dividido por 13, certo? O cosseno de beta é o cateto adjacente a beta, que no caso é 4, dividido pela hipotenusa, que no caso é A. Então, ó, 4 dividido pelo A, que vale quanto? 2 raiz de 3, a gente já havia calculado, né? Então, 4 dividido por 2 raiz de 3 ficou como? Vou ter que racionalizar de novo, parecido com o que a gente fez anteriormente. 4 dividido por 2 raiz de 3, vezes raiz de 3 dividido por raiz de 3. Então, ficou 4 dividido por 2 é 2, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. É como se simplificasse a raiz aqui, tá? Porque raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 169, que no caso é 3. Ok, então o seno de beta é 3 raiz de 3 dividido por 3. E o cosseno de beta é 2 raiz de 3 dividido por 3, certo? Já o seno de alfa é muito semelhante. Então, o seno de alfa é o cateto oposto a alfa, que no caso o alfa é esse ângulo interno aqui, né? Superior. Então, o cateto oposto a ele é 4. E a hipotenusa continua sendo A, porque a hipotenusa é a mesma, né? Independente do ângulo interno. Então, o seno de alfa é cateto oposto, 4 dividido pelo valor da hipotenusa, que no caso é 2 raiz de 3. Então, 4 dividido por 2 raiz de 3, a gente já fez anteriormente, resultará em 2 raiz de 3 dividido por 3. E o cosseno de alfa é igual. Cateto adjacente a alfa, que no caso é 6, dividido pela hipotenusa, que no caso é 2 raiz de 3. Então, 6 por 2 raiz de 3, a gente já fez, resultará em 3 raiz de 3 dividido por 3. Vocês já perceberam que tem valores iguais aqui, né? Entre o seno de beta e o cosseno de alfa, por exemplo. Por quê? A gente diz o seguinte: como alfa e beta são complementares, ou seja, quando você somar o valor do ângulo alfa com o valor do ângulo beta, que a gente não sabe quanto que é, mas o resultado será 90. O que isso quer dizer? O seno de um ângulo beta é igual ao cosseno do seu complementar, ou seja, o seno do ângulo beta, que no caso é 3 raiz de 3 dividido por 3, é igual ao cosseno de alfa, porque alfa e beta são complementares. Então, assim, o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar, certo? Então, seno de beta é igual ao cosseno de alfa. O cosseno de beta é igual ao seno de alfa, de maneira semelhante, né? E agora calcular a tangente. Quem é a tangente de beta? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ou seja, 6, que é o cateto oposto a beta, dividido por 4, que é o cateto adjacente a beta. Então, 6 quartos. Né? Simplificando, a gente encontra a fração equivalente aqui, 3 meios. E o tangente de alfa é o cateto oposto a alfa, que no caso é 4, dividido pelo cateto adjacente, que no caso é 6. 4 dividido por 6 simplifica, ficou 2
terços, tá? É a fração equivalente. Então a gente tem o tangente de beta e o tangente de alfa, certo? Veremos mais adiante, em um próximo vídeo, uma outra maneira de uma relação que existe entre o seno, o cosseno e o tangente de um ângulo. Tá? Você descobre a tangente que é a partir do seno e do cosseno, certo? Observe uma coisa interessante aqui para vocês aprenderem a utilizar a calculadora científica. Se a gente sabe aqui o valor do seno de beta, o tangente de beta e o cosseno de beta, de mesma forma o de alfa também, só que a gente até agora nós não sabemos, né, qual o valor do ângulo alfa e do ângulo beta. Se você quiser descobrir, você pode utilizar uma função da calculadora científica, tem no celular de vocês também. Como assim? Às vezes na calculadora aparece assim, sin, que é o seno, elevado a menos 1, quer dizer arco-seno. Ou pode ser também que esteja aí ARC, de arco, arc-seno. O que isso quer dizer? Você quer descobrir o valor de um ângulo a partir do seu seno. No caso, quando você tem, por exemplo, 30 graus, você aperta seno de 30, vai aparecer o resultado do seno de 30. Nesse caso é diferente. Você tem um resultado do seno, de beta, por exemplo, tá? Daqui 3 raiz de 3 sobre 3, e você quer saber que ângulo que é esse beta. Então você aperta arco-seno, digita o 3 raiz de 3 sobre 3, que é o valor do seno de beta, e aí vai aparecer que arco que é esse, que ângulo que é esse que gera esse seno. Então vai aparecer 56,31 graus aproximado, tá? Então quer dizer que esse ângulo beta aqui vale 56,31 graus. Se o beta vale 56,31 graus, quanto que vale então o ângulo alfa, né? Vocês podem calcular aí e perceber que a alfa vale 33,69, né? Porque 90 menos 53,31 resultará em 33,69. Ou poderia também calcular o valor desse ângulo alfa usando esse mesmo recurso da calculadora. Por exemplo, seno inverso, arco-seno, e aí digitaria 2 raiz de 3 sobre 3, e iria aparecer o valor do ângulo alfa, que no caso é 33,69, certo? Ok. Exemplo 2. Esse exemplo 2 é uma questão do IFP que é muito interessante mesmo, porque é uma questão que envolve um contexto que é uma prática do uso da trigonometria desde tempos remotos. O pessoal utilizava muito esse tipo de procedimento para calcular distâncias inacessíveis. Até hoje é feito isso, no entanto a gente utiliza de recursos mais avançados, né, de alguns aparelhos. Não vou ler aqui, mas eu vou resumir o que a pessoa fez. A pessoa estava aqui, nós temos aqui um rio, tá? A pessoa estava no ponto A e ela queria calcular a largura desse rio, ou seja, a distância de A até o ponto C na figura aqui. Só que aí ela não poderia atravessar, que é um ponto inacessível. E o que ela fez então? Ela marcou esse ponto A e visualizou um ponto C, algum objeto na outra margem do rio, tá? E aí ela percorreu de A até B, de forma que esse percurso aqui que ela fez, né? Ele é perpendicular ao segmento AC, ao que ela do ponto que ela estava até o ponto que ela visualizou na outra margem do rio. Ou seja, esse ângulo aqui é de 90 graus, ela andou aqui perpendicularmente, ó, no plano horizontal. Então, assim, esse ângulo é de 90 graus. Quando ela andou de A até B, ela mediu essa distância percorrida e parou em B, marcou o ponto B e visualizou o ponto C. Ao olhar para o ponto C, ela usou um aparelho e mediu o valor desse ângulo interno aqui, ó, o ângulo CBA, né? Como aparece aqui, CBA, se o chapéuzinho está em B, quer dizer que o ângulo é no vértice B. Então, esse ângulo CBA aqui, que é no vértice B, ele mede 37 graus. Então, o que ela sabe? Ela sabe que a distância de A até B que ela percorreu vale 200 metros. E o ângulo B aqui, o ângulo interno em B, no vértice B, vale 37 graus. O que ela vai utilizar, então, para calcular essa largura do rio? Nós temos, então, que esse cateto, como se é um triângulo retângulo, né? AB é um cateto, AC é o segundo cateto, e BC é a hipotenusa. Então, AB vale 200 metros. O ângulo interno aqui, B, vale 37 graus, e esse ângulo é um ângulo reto, vale 90 graus. Dá para saber também o valor do ângulo C, né? O que é 90 menos 37, mas a gente não vai precisar fazer isso aqui. Então, o que a questão te deu de dado aqui? Ela te deu 137 graus, o cosseno de 37 graus, o resultado, né? E o tangente de 37 graus. As questões de vestibulares e concursos, geralmente, elas fazem isso, né? Enem também. Só dos ângulos notáveis que você já deve saber, a gente vai ver isso mais à frente. Então, assim, ela te dá as três para não te induzir. Você vai ter que ver qual você usa, o seno, o cosseno ou a tangente. Então, o que você tem? Você tem um ângulo, você tem que utilizar uma aresta conhecida para descobrir a aresta que você quer. Então, você tem essa aresta aqui e quer descobrir essa outra aresta aqui, que é a largura do rio. Então, o que você tem? Você tem um cateto adjacente ao ângulo
37 graus, e quer descobrir o cateto oposto, que no caso é a largura do rio. A hipotenusa aqui não te interessa, essa distância BC aqui não te interessa. Você quer descobrir a distância AA, AC, e você tem a distância AB. Então você vai usar o 200 metros para descobrir o valor de AC. Se eu tenho o ângulo, tenho o cateto adjacente e o cateto oposto, qual é a relação que envolve essas três grandezas? Cateto adjacente, cateto oposto e ângulo. É justamente a tangente do ângulo, porque a tangente do ângulo é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, isso a gente vai ter que fazer, certo? Então desses três dados aqui, eu vou utilizar o tangente de 37 graus, que é 0,75 aproximado. Tá? Então, o tangente de 37 graus é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, certo? O cateto oposto aqui eu chamei de L, que é a largura do rio, tá? Dividido pelo cateto adjacente, que é 200. Tá? Então, tangente de 37 é 0,75, é igual a L sobre 200. Né? Multiplicando aqui meio pelos extremos, L é igual a 200 vezes 0,75, então L é igual a 150. Ou seja, a largura do rio vale 150 metros, certo? Questão muito interessante que vocês perceberam que vocês têm os três dados, só que você tem que interpretar qual deles que você precisará utilizar, certo? O seno aqui não seria interessante porque o seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Você não tinha nem a largura do rio, que é o cateto oposto, e nem tem a hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente, que é 200, dividido pela hipotenusa. Se você fizesse isso, calculasse o cateto adjacente dividido pela hipotenusa aqui, você ia descobrir o valor da hipotenusa, aí depois você poderia usar o teorema de Pitágoras, né? Já que você tinha o valor de 200 e o valor da hipotenusa, descobriria o valor do outro cateto, mas aí seria um processo muito grande e um trabalho a mais. Então, utilizar o tangente, né? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, certo? Então, 150 metros é a largura desse rio, certo? Ok, pessoal? Continuem os estudos, a gente vai ver mais na nossa próxima aula, certo? Até mais, certo? Abraço.